Oi, gente! Meu nome é Tainara Ferreira e eu quero contar um pouquinho da minha história pra vocês. Na verdade, eu vou contar um pedação da minha história pra vocês. Então, eu comecei a dançar, eu tinha mais ou menos 11 anos de idade. Eu comecei a dançar na FAME, uma instituição da cidade de Inhumas, que se chamava FAME, Fundação de Assistência ao Menor-Ilmense. Lá tinha várias modalidades de dança, artesanato, teatro, mas a dança em si não era uma modalidade específica, não era balé nem jazz, era uma mistura de tudo, né? E gostando muito de estar dançando, eu busquei mais conhecimento. Eu comecei a fazer balé em uma academia aqui na cidade de Inhumas e participei do meu primeiro espetáculo, mais ou menos com 11 anos de idade. E eu me lembro como se fosse ontem. Eu assistindo o espetáculo, né, Lida Coxia, e vendo as baby class dançando. Todas bonitinhas, fofinhas, dando tchau pra plateia. Então, assim, naquele dia eu me apaixonei pelas crianças pequenas, né? E como não se apaixonar, né, gente? É muito lindas. Então, eu comecei a ser monitora da turma do balé. E eu ajudava a professora com alongamento, ajudava com a demonstração dos exercícios, eu ajudava, às vezes, colocando a saia nas meninas, arrumando o coque. E depois de certo tempo, a professora teve que sair da sala e eu assumi a turma muito cedo. Né? Uma coisa que geralmente acontece com a maioria de nós professores. A gente era aluno, se torna monitor e de repente, do nada, a gente está lá na sala sendo professor de balé, né? Sendo professora de balé. Com mais ou menos 17 anos de idade, eu comecei a fazer balé em Goiânia, numa escola que se chama Música. Né? E eu lembro que a minha família não tinha condição financeira para custear esse sonho. E então eu comecei a trabalhar num projeto aqui na cidade de Inhumas que se chamava Menor Aprendiz. Então, com o dinheiro do Menor Aprendiz, eu fazia balé em Goiânia. E eu lembro que no início, os avós de uma amiga minha, que também fazia balé em Goiânia, levava a gente de carro. Toda terça e quinta a gente ia para Goiânia, ele levava a gente, esperava e depois trazia de volta. Mas com o passar do tempo, eu passei no vestibular, comecei a fazer educação física, as rotinas mudaram e eu continuei fazendo aula de balé em Goiânia. E aí eu comecei a fazer o uso do transporte público. E eu lembro assim, que eu saía de umas 5 horas da manhã, ia para a faculdade, às vezes eu voltava, almoçava em Umas, ficava aqui à tarde no trabalho, depois eu voltava novamente para Goiânia para fazer essa aula de balé, porque não tinha condições de ficar lá o dia todo, né? E eu lembro de uma das vezes, eu voltei de Goiânia muito tarde, era por volta das 10h30, 11 horas, e eu lembro que eu tinha esquecido a blusa de frio em casa. Né? E alguém estava com o vidro do ônibus aberto e fazia muito frio. E assim, eu sentia uma vontade muito grande de chorar. Eu não queria chorar porque eu estava realizando um sonho de estar fazendo balé. Eu sabia que era cansativo, que às vezes era difícil, mas eu não desistia disso. Né? E às vezes eu segurava o choro, né? Só que quando eu chegava na rodoviária e minha mãe via que eu tava meio assim triste, ela brigava muito comigo. Ah, precisa desse balé? Pra que isso? Não precisa disso, larga esse balé quieto. E eu falava, não, eu não vou chorar mais e eu vou continuar. Só que nem minha mãe, nem ninguém imaginava que isso um dia poderia se tornar o meu trabalho, né? No curso de Educação Física, eu tive vários questionamentos com relação à prática do balé infantil. Muitos professores falavam que tinha especialização precoce do movimento, que o balé tradicional ele prejudicava a saúde das crianças, diferente daquilo que eu acreditava. Porém, na mesma época que eu fazia a faculdade, eu também dava aulas de balé em uma academia de Inhumas. Então, eu passei por vários momentos de dificuldade dando aulas de balé, porque eu não tinha essa didática, porque igual eu falei pra vocês, eu era monitora, me tornei professora do nada, então eu não tinha toda essa estrutura que eu tenho hoje para conseguir ministrar as aulas. Então eu pensei em desistir várias vezes de ministrar essa aula de balé, pelo que os meus professores falavam, que eu estava, por exemplo, machucando as crianças, né? E também por eu não ter essa visão que eu tenho hoje. Mas o que acontecia nas aulas? As meninas entravam, crianças de 2 até 5 anos entravam nas aulas, né? As mães relatavam que elas queriam dançar.
Só que no meio da aula, elas começavam a chorar, a gritar, sair correndo pela sala, né? E eu ficava assim, desestruturada, eu não sabia o que fazia, né? Eu deixava as meninas embora com as mães. Ou então, eu não conseguia ver aquilo que eu aprendi nas meninas. Eu não conseguia passar para elas uma aula de balé que eu queria que elas fizessem. Mal sabia eu, né, gente? Porque não é o que eu quero, é como as crianças aprendem. Mas então eu não desisti. Mesmo ouvindo tudo isso na faculdade e passando por essa experiência desastrosa enquanto professora, eu continuei buscando, porque eu sabia que tinha uma forma de ensinar balé para as crianças. Então, eu passei alguns meses pesquisando escolas de balé em Goiânia. Eu assisti diversas aulas de balé em Goiânia, com professores que eu conhecia, escolas que eu não eram muito conhecidas assim. E assim, eu me deparei com uma educação do balé muito tradicional, onde as crianças ficavam sempre enfileiradas, elas não podiam sair, elas não podiam conversar. Eu via no rostinho delas que elas não se divertiam. Elas às vezes até entravam na sala motivadas, mais de 20 minutos para trás, a aula para elas era uma tortura. E eu tive a certeza que realmente não era essa aula que eu queria dar para as minhas alunas. Na unidade acadêmica da educação física também tinha o curso de dança, né? Hoje eu paro e penso, por que é que eu não fiz o curso de dança? Mas eu amo a educação física, tive muitos conhecimentos vindos desse curso, né? Mas ainda tenho um sonho de fazer o curso de dança. E vamos lá, no curso de dança eu participei de um grupo de pesquisa, né? Que se chamava Dançarelando. Esse grupo de pesquisa, ele era realizado para a gente estudar sobre a dança, a infância e o lúdico, né? E eu me descobri enquanto professora, eu realmente descobri nesse grupo o universo dançante que eu sonhava passar para as crianças, né? E eu vou contar para vocês um pouquinho como é que era. Geralmente as reuniões eram dia de sexta-feira à tarde. E as partes que eu mais me lembro era assim, a gente começava, tinha uma parte teórica, né, que a Fernanda, que era coordenadora e minha orientadora e uma grande inspiração, né, ministrava pra gente essa parte teórica, e depois todos nós elaborávamos atividades e passávamos uns para os outros. Por exemplo, tinha lá professores de balé, professores de hip hop, professores de jazz, de diversas vertentes da dança, todos trabalhando com a mesma linha de raciocínio, a dança, a criança e o lúdico. Então, para ser mais específica, eu montava, por exemplo, 4 atividades que eu ia ministrar lá na academia, né, para as minhas crianças, e todos nós fazíamos. Da mesma forma que eu passava para as crianças, a gente fazia. Então, agora imagina, um monte de adulto fazendo atividades lúdicas, dançantes, que seriam ministradas para as crianças. Gente, eu nunca me diverti tanto dançando em toda a minha vida. Foi uma experiência muito legal. E no final das atividades, a gente sentava sempre em círculo e conversava, né? A Fernanda sempre propunha que nós falássemos sobre os benefícios, a gente fazia elogios e fazia colocações do que poderia melhorar, porque assim nós estaríamos também repensando a nossa educação. Uma vez eu lembro que uma colega trouxe umas saias bem grandes, bem coloridas e floridas, e a gente, todos nós gostávamos muito do cacuriá. Cacuriá é uma dança típica do Maranhão. Então todo mundo, gente, colocou as saias e nós cantávamos as músicas do cacuriá. Se não me engano, era a música do Jacaré Coiô. E a gente dançava muito, se expressava, rodava, girava, abaixava. Eu me senti muito livre naquele dia. E era isso que eu queria passar para as crianças. Durante todo o meu percurso, eu comecei a ministrar aulas de balé com 17 anos na academia e fiquei na academia durante 5 anos. Então, todos esses questionamentos que eu tinha com relação à prática e ao ensino do balé infantil se deu por essa prática minha na academia, né? E eu nunca tive apoio para realizar os eventos da academia, fazer os espetáculos, para realizar os eventos, as atividades. A academia, ela me dava liberdade para fazer tudo, mas não me dava apoio, né? São duas coisas diferentes. E eu me lembro do meu primeiro espetáculo de balé em que eu produzi. Gente, eu não sabia nada. Mentira, né? Eu sabia tudo com relação à minha vivência enquanto bailarina. Mas como fazer um espetáculo, parte de produção, foi tudo assim, ó,
veio da minha cabeça e eu fiz e deu certo. Pedi apoio dos pais, pedi apoio de patrocínios e a gente conseguiu realizar. E eu lembro no dia que estava se apresentando, as meninas dançando e eu assistindo da coxinha e eu pulava e eu gritava e saía uma lágrimazinha assim, porque a adrenalina era tão grande de ver as crianças realmente fazendo, participando do espetáculo, que eu não conseguia conter essa emoção. No final os pais parabenizaram, alguns se emocionaram, eu também me emocionei muito e o primeiro espetáculo a gente nunca esquece, né? E mesmo a academia não me dando apoio, eles sempre gostaram de organizar e controlar tudo que entrava e saía na academia, né? Então, um dia depois do espetáculo, eu sentei de frente à minha chefe, né, para prestar conta dos valores, do que eu tinha gasto, do que tinha sobrado, do que ainda faltava eu pagar. E eu me lembro como se fosse ontem, eu sentei de frente para ela e ela falou assim, ó, parabéns. Mas se você tivesse aberto uma portinha qualquer, você não teria conseguido. Eu parei, respirei, segurei o choro, né? E fiquei assim, muito decepcionada com a postura da minha chefe, de ela ter duvidado da minha capacidade, sendo que eu sabia que eu tinha dado tudo o que eu tinha para realizar aquele evento. Eu pedi ajuda, eu pedi apoio, né? E a academia em si, a gestão da academia, não me deu isso e ainda duvidou dessa capacidade. Mas eu agradeço até hoje por ela ter feito isso. Isso me motivou a abrir o meu próprio estúdio. O meu estúdio de dança, né, que hoje tem aulas de balé, aulas de circo. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho dessa trajetória com o meu estúdio. Então, um dia eu estava sentada na academia esperando para ministrar minha primeira aula do dia, quando meu telefone tocou. Era uma amiga, a Mariana. Ela não é uma amiga muito próxima, né? A gente se conheceu enquanto a gente jogava handball juntas na infância. Ela me ligou muito animada e perguntou se a gente podia conversar, porque ela tinha uma ideia de trazer uma modalidade nova para a cidade de Inhumas e queria uma parceira para abrir um espaço, porque sozinha naquele momento ela não conseguia ter condições de custear esse novo espaço. Quando eu desliguei o telefone, eu fiquei paralisada. Eu não sabia o que pensar. Eu fiquei muito animada, né, e queria chegar logo em casa para contar para minha mãe, para o meu namorado, que enfim eu ia abrir o meu estúdio, a minha escola de dança. Quando eu cheguei em casa, muito animada para contar para minha mãe, contei e percebi que ela não ficou muito animada, ela ficou preocupada, disse que eu estava procurando problema para minha vida e, né, abstraí. Depois eu contei para o meu namorado, muito animada, mais uma vez, falei, agora, né, vai dar certo. E ele também não me deu apoio. Ambos falaram que eu tinha um bom trabalho na academia, né, que eu tinha carteira assinada, que eu não tinha preocupação no final de semana. E eu fiquei muito triste, muito decepcionada de não ter o apoio deles. Mas, gente, eu não desisti. Eu queria tanto isso, eu não desisti, deixei o que eles falaram de lado e segui assim mesmo. Eu e a Mariana, a gente conversou, né, a gente sentou, conversou, alinhou algumas coisas, discordamos de outras coisas, é claro, né? E então a gente encontrou um lugar, abrimos o Estúdio Novarte, gastamos todas as nossas economias para abrir esse estúdio e foi algo transformador na minha vida. Eu me descobri outra pessoa. Empreender realmente transforma, né? E assim, eu descobri uma nova Tainara. Eu gostei do que eu descobri. Eu comecei a amar empreender. Com o passar do tempo, eu e a Mariana, a gente se distanciou das ideias, né? A gente continuou amigas, uma apoiando a outra, mas infelizmente a gente teve que romper a sociedade, né? Hoje nós ainda somos amigas, ela sempre me apoia com relação aos eventos do Estúdio Novarte, eu ainda sou muito fã dela, né? Ela sabe disso, e me sinto feliz de dela ter participado da minha vida dessa forma, né? E ter deixado só coisas boas. Então, dentro do Estúdio Novarte, existem uma série de modalidades, né? E com isso surgiu a brinquedança. A brinquedança surgiu de um sonho de proporcionar memórias e experiências para as crianças, para meninos e meninas, né? Porque eu sabia que as tecnologias
estavam meio que roubando isso das crianças. As crianças estavam ficando só no sofá, só no celular e não estavam vivenciando isso. E eu queria, por meio da dança, proporcionar um desenvolvimento mais divertido, mais gostoso para elas e também auxiliar as famílias com o primeiro contato da escola do ensino regular, porque sempre foi trazido para mim algumas questões de minha filha chora muito, demorou muito para se adaptar, a mãe também se sentia culpada e chorava na porta da escola. Então, tendo essa experiência antes da escola de ensino regular, eu queria proporcionar para as famílias uma experiência mais tranquila, mais saudável. Então eu convidei a Andresa Lucena, uma amiga muito querida, uma excelente educadora, que participava comigo do Dançarelando. A gente teve as mesmas experiências. Ela é formada no curso de licenciatura em dança, né? E então eu convidei ela para realizar junto comigo esse sonho de fazer essa modalidade que seria a brinquedança, que era oferecer aulas de dança para meninos e meninas de 2 a 5 anos. Mas, gente, não foi bem assim, né? Quando eu e a Andresa nós montamos a modalidade e divulgamos, algumas mães de meninas questionaram muito a questão de mas é balé? É balé clássico? Mas os meninos vão participar também das apresentações? Se for assim, eu não quero, meu marido não vai gostar. E assim, eu fiquei muito chocada com essas contribuições que as mães fizeram, né? Eu tentei pensar, repensar e entender isso e infelizmente eu tive que me render a esse pedido das mães de aulas de balé clássico sem meninos, né? Porque afinal eu tinha um estúdio de dança, uma escola de artes que precisava de clientes para sobreviver, né? E eu sei que muitos de nós também fazemos isso, nos rendemos a todos os questionamentos dos pais, que também são importantes, mas que nós também temos que acreditar na nossa verdade. E foi isso que eu fiz. Eu não desisti da brinquedança. O que era para ser uma modalidade se tornou uma metodologia, um conceito que pode ser utilizado nas aulas de balé, nas aulas de circo, nas diversas aulas que contemplam o universo infantil. Então, de um questionamento que me deixou dolorida, eu transformei isso em algo muito maior. Eu tenho que agradecer essas mães que fizeram esse questionamento, porque diante disso, eu consegui transformar o que era uma modalidade em algo muito maior, que pode ser oferecido para muito mais crianças, tanto meninas quanto meninos, né? E eu estou muito feliz com isso. E hoje eu me sinto realizada em poder estar oferecendo essa nova metodologia para educadores, pedagogos, professores de escola de dança, donos de escola de dança, né? Porque eu sei que é algo que dá certo, que funciona e eu não vou mentir para vocês, não é perfeito. Trabalhar com crianças nunca é perfeito, sempre tenho que melhorar, sempre tenho que pesquisar, mas quando a gente tem um caminho para seguir, com certeza ficará muito mais fácil. Fim!